Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Então nós convidamos os irmãos a elevarem seus pensamentos, agradecendo a Deus por aqui estarmos nessa casa que nos acolhe com tanto amor, alentando os nossos corações, nos fortalecendo para as dificuldades e os enfrentamentos e também fortalecendo a nossa fé. E assim, com a permissão da espiritualidade de luz e de Jesus, nosso Mestre, damos início às atividades dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Prezados irmãos, hoje nós vamos tratar de um tema que está no livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Está no capítulo 47, cujo tema é a autolibertação. Então, para nós entendermos um pouco o que é essa autolibertação, nós vamos evocar um conceito do espírito Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, e que ela, então, na sua série psicológica, ela traz esse conceito de autolibertação, dizendo que a autolibertação é um processo pelo qual o espírito se emancipa das ilusões do ego e dos condicionamentos do passado para alcançar a sua essência divina. E hoje o nosso estudo, a nossa reflexão, então vai trazer como objetivos uma reflexão sobre o desapego absoluto, a independência emocional e a cura dos melindres. Então, o Espírito Emmanuel, ele inicia esse capítulo evocando também uma frase do Espírito do Paulo, de Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, onde Paulo escreveu: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então nós já vamos começar já entendendo que nós não trazemos nada a não ser o nosso patrimônio espiritual, do nosso conhecimento, das nossas ações como espírito imortal nas diversas vidas passadas que tivemos, e que não trazemos os patrimônios financeiros, os recursos das outras vidas para esta. Então, nós viemos sem nada, e quando chega a hora dos nossos olhos se fecharem para essa personalidade atual, também não vamos levar nada de patrimônio material, mas sim vamos levar uma bagagem maior de conhecimento, de obras que aqui fizemos, de corações que conquistamos, sim também as obras inferiores e negativas, que talvez nós possamos ter prejudicado alguém, deixado marcas que não são boas no coração dessas pessoas. Tudo isso nós também vamos levar, mas em termos materiais nada levaremos. E o Espírito Emmanuel traz várias reflexões para nós nesse capítulo, dizendo que se desejas
emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Ou seja, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é de libertação. Libertação dos nossos equívocos, dos nossos erros passados, de atitudes contra o nosso próximo, de revisar essas atitudes e às vezes contra nós mesmos, quando em algumas encarnações talvez tenhamos tirado a própria vida ou tenhamos utilizado mal esse patrimônio que é o corpo físico, esse patrimônio vivo que Deus nos deu, esse presente, para que nós consigamos evoluir através das reencarnações. Então, nós temos que entender que nós estamos aqui, mas que estamos aqui de passagem. E assim como nós temos muitos amigos e às vezes, infelizmente, alguns desafetos, mas que essas pessoas não vão nos acompanhar no nosso retorno à pátria espiritual. Então é como se nós aqui todos estamos aqui juntos agora. Estamos vivendo esse momento de reflexão, esse momento de iluminação. Entretanto, cada um de nós está percebendo de uma forma. E essas palavras, esses ensinos de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, de outros que nós vamos citar, citamos da Joana de Ângeles, vai ter um reflexo diferente para cada um. Porque nós somos individualidades. Deus nos criou de forma igual, com as mesmas potencialidades. Porém, os recursos que nós temos do pensamento, da vontade, da inteligência, o uso dessas ferramentas, desses recursos, vai ser utilizado de formas diferentes por cada um de nós. Então, cada um vai ter uma percepção diferente. Se nós fôssemos, no final dessa nossa exposição, perguntar para cada um o que ficou para você desses ensinos, dessa nossa fala. Cada um teria uma experiência diferente, levaria algo diferente. Alguns talvez nem levassem nada, alguns introjetassem mais coisas e fossem daqui pensativos, reflexivos nas suas mudanças. Ou como se eu fosse fazer uma viagem e eu dissesse, bom, eu vou começar agora, vou morar um pouco em cada cidade. Vou escolher determinadas cidades no Brasil, por exemplo, e eu vou passar um tempo lá. Então, desde o momento que eu entro no ônibus, no avião ou no trem, vai estar várias pessoas ali junto comigo, indo para vários destinos, com vários objetivos, né, vários desejos diferentes do meu. Então, eu vou conviver, vamos dizer que eu escolhesse o Rio de Janeiro. Eu vou alugar lá um determinado lugar para mim ficar, eu vou conviver com aquelas pessoas, eu vou aprender com elas, eu vou saber como é que é viver lá no Rio de Janeiro, eu vou também poder ajudar aquelas pessoas que eu vou conviver, mas vai chegar um momento que eu vou arrumar minha mala e vou viajar para outro lugar. Vou ter mais conhecimento, vou ter feito talvez algumas amizades que irão se comunicar comigo depois, mas eu vou seguir a minha viagem. E assim somos nós.
aqui na Terra. Então nós convivemos aqui com os nossos amigos, nossos familiares, às vezes desafetos, mas chegou o momento de retornarmos, cada um de nós vai sozinho, assim como chegou sozinho, vai sozinho também. Por óbvio que assim como estavam nos esperando aqui ansiosamente, falando de uma forma geral, né? Tem as exceções, mas nos esperando, nossos pais nos esperando com ansiedade para ver o rostinho daquela criança, tocar aquela criança, aconchegar aquele serzinho que tem o olho da mãe, a forma do pai, a boca do pai, né? Os trejeitos. Então, assim como esses nossos queridos estão nos esperando aqui, quando nós damos o nosso primeiro choro, voltamos à Terra através da reencarnação, também do outro lado vai estar os nossos entes queridos nos esperando. Nossos pais, às vezes que já estão do outro lado, às vezes algum irmão, algum amigo, às vezes os nossos pais de outras vidas, os nossos amigos de outras vidas, o nosso anjo da guarda, vão estar lá nos esperando. Mas nós vamos chegar sozinha na estação lá, vamos desembarcar, vai estar a espiritualidade nos aguardando. Mas cada um então vai seguir a sua jornada. Então, nessa vida, eu vim com esse meu pai, essa minha mãe, esses meus irmãos, essa família. Mas, na próxima reencarnação, pode ser que nós não vamos vir juntos novamente, porque teremos que passar por provas diferentes, talvez temos que conviver com outras pessoas que nós temos acertos para fazer, né? Repor aquilo que nós tiramos ou aprender com elas. Vamos reencarnar às vezes num outro país, mas vamos estar sempre com outros amigos, outras pessoas, outros irmãos, porque no fim somos todos irmãos em humanidade. E esses laços de família, de amizade, só nos unem. Então, se eu tinha uma determinada desavença, por exemplo, com a Nara na outra vida, e ela veio como minha irmã, certamente que nós vamos aprender a nos amar como irmãs nessa vida. E esse amor, essa fraternidade vai seguir nas outras vidas. Se chegastes à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então vamos abrir o nosso coração para a humanidade, para servir aqui, não com o intuito de ser servidos, e buscar conviver bem com essas pessoas que a vida hoje nos traz, independente se é a família direta, mas às vezes os nossos colegas de trabalho, as pessoas da sociedade. Vamos fazer o nosso melhor, vamos buscar ser fraternos, ter um olhar para o outro, enxergar o outro, ter compaixão para o outro, também conosco mesmos, com as nossas dificuldades, com os nossos limites. Vamos entender que nós necessitamos das demais pessoas, né? Nós convivemos aqui e aprendemos, então não estamos sozinhos. Necessitamos, né, desse pai e dessa mãe que nos recebe. Alguns falam que não seria necessário a família, né, que a família com o tempo ela se dissolveria. Mas o que seria de nós quando nós retornássemos e não fôssemos recebidos
pelos nossos pais, onde nós teríamos suprido as nossas necessidades afetivas, as nossas necessidades de aconchego, de amor, de educação, que não fosse por essas pessoas que aceitaram nós como filhos. E que às vezes têm seus limites, porque eles também estão aqui aprendendo, eles também estão nessa jornada, nessa caminhada, empreendendo esse seu caminho, mas que aceitaram caminhar conosco nesta vida, ou pelo menos por um determinado tempo, suprir as nossas necessidades, sejam elas afetivas, emocionais, psicológicas ou financeiras, de todas materiais, né, educacionalmente. Então, nós necessitamos dessa família, desses amigos que nos recebem. Então, nunca estamos sozinhos. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, nós vamos ver que cada um de nós está superando seus próprios limites. Eu estou superando os meus, vocês, cada um está superando seus limites. Pode ser que eu tenha dificuldades no campo afetivo, outros no campo do trabalho, campo profissional, outros de relacionamento em geral, outros têm algum problema de saúde, algo em si que na sua moral, tipo um egoísmo, vaidades, que precisam ser superadas. Então, cada um está superando as suas dificuldades aqui. E lembrando, então, de Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, a mentora, que foi mentora do Divaldo, ela nos fala muito da questão que nós precisamos fazer a nossa individuação aqui. Então, nós precisamos superar, né, a nossa sombra, porque a nossa sombra é o que está ainda escondido, que nós não temos consciência. Então, nós lembramos, aqui nós fizemos, só para ter uma noção, tudo isso aqui é o nosso inconsciente, é aquilo que nós não temos ainda noção do que está ali. Pode ser que tenham aqui tantas qualidades boas em mim que eu ainda não despertei, mas também pode ter muitos desafios, traumas, dificuldades que eu passei nas outras vidas, porque o inconsciente está ali, todos os arquivos das nossas vidas pregressas. E por que não vem à tona hoje essas coisas do inconsciente? Porque nós não teríamos condições de lidar com isso. Seria muito difícil, às vezes, eu aceitar que hoje o que eu não admito, eu fazia nas outras vidas. Vamos dizer que hoje o que eu não aceitaria de jeito nenhum seria o suicídio. Mas talvez em outras vidas eu tenha feito, e isso está aqui no inconsciente. Então eu não teria condições psicológicas, eu me enlouqueceria se viesse tudo à tona o que eu estou passando. Então a consciência aqui ainda é muito pequena, e o ser integral ele precisa dessa totalização, ou seja, ele vai ter que ir aos poucos, esse inconsciente vai vindo para a consciência conforme nós conseguimos lidar. Como Jesus disse, não há fardos mais pesados nos nossos ombros do que nós possamos carregar, ou a nossa cruz não é maior do que nós possamos carregar, conforme nós conseguimos lidar ali. Nós podemos dizer, mas sim, eu não tenho nem noção que trauma que eu tive das vidas passadas para hoje eu trazer para o meu consciente.
Ou o que eu fiz de tão errado que está lá na sombra, ou o que eu tenho de tão bom que está lá na sombra que não veio à tona ainda, para mim me apropriar disso, para mim ter consciência disso. Então, basta que nós nos analisemos e nós vamos ver quais as tendências que nós temos hoje, tanto de coisas boas para o lado bom, quanto para o lado também negativo. Isso é a nossa sombra que está lá, bem de leve, mas já está se mostrando. Se eu sou uma pessoa autoritária, se eu sou uma pessoa que eu quero que tudo seja da forma do meu jeito, isso quer dizer que eu posso ter sido uma pessoa muito má, muito autoritária, muito que as pessoas tinham que fazer conforme eu queria, uma pessoa egoísta. Então a nossa sombra, de certa forma, ela está já se mostrando e nós temos que saber lidar com isso. E não é nem negando a nossa sombra e nem também se culpando. Então, se hoje eu sou autoritária, não adianta eu negar, eu não sou autoritária, Nara, tu está enganada. Eu não sou autoritária, então eu estou negando. Ou então eu dizer, mas eu acho tão mal com as pessoas, às vezes quando eu vejo eu já estou mandando nas pessoas e me culpo por isso. Não é assim. Nós temos que então trazer isso à tona, então realmente identificar, não, realmente eu sou autoritário e procurar mudar isso, né? Então fazer essa transformação desses nossos atos. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Nós vamos ver na questão 629 do Livro dos Espíritos, só uma parte ali da resposta, em que os Espíritos dizem assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus e fazer o mal é infringir essa lei. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. O bem, como está na lei de Deus, é o bem para todos. Então não é só o bem para mim, porque seria daí um egoísmo eu querer o bem só para mim. Então nós temos aí os exemplos, né, da Madre Teresa, do Chico Xavier, que eles faziam o bem para todos e não só para eles. Na verdade, eles faziam muito bem, mais para as pessoas, os demais, os seus semelhantes, do que a eles próprios. Às vezes eles se privavam de muitas coisas, até adoeciam, de tanto que eles queriam ajudar. Então foram espíritos abnegados que vieram ali fazer o bem, e que são exemplos para nós, para que nós nos preocupemos em fazer o bem para todos. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu penso, mas isso vai ser bom só para mim ou isso vai ser bom para todos? Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Então, é importante nós termos sempre a humildade de reconhecer que nós somos muito pequenos e que nós, diante de Deus, nós somos muito pequenos ainda, um grãozinho de areia, mas que somos importantes também. Nós somos filhos de Deus e Ele nos coloca naquele lugar que nós estamos para florescer. Então, aonde estivermos, estamos ali para ser a sua presença naquele local. Mas nunca perder de vista que, perante a eternidade, o infinito, nós ainda somos muito pequenos. Mas não deixamos de ter importância naquele lugar que nós estamos. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa.
Então é muito importante isso que nós já conversamos também antes, de que nós somos co-participantes, né, da vida um do outro, que nós precisamos um do outro. Por mais que eu tenha muito financeiramente e que eu consiga comprar tudo que eu quiser, mas se não tiver aquelas pessoas que me prestem o serviço, que fabriquem aquelas coisas que eu quero, não vai adiantar o meu poder aquisitivo. Então nós temos que estar interrelacionados, porque a natureza nos dá tudo, mas ela precisa dessa elaboração da inteligência humana para melhorar, para fazer com que aqueles metais se transformem em objetos que nós vamos usar, mas tudo precisa da nossa inteligência e da colaboração. Então, nós somos uma humanidade que dependemos um do outro, estamos muito interligados. E nós vamos ver no Livro dos Espíritos que tem a parte que fala sobre as leis morais. E vai falar numa das leis, a lei de sociedade. E aqui, então, na 767, o Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. A 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? A resposta: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. Ele precisa o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. É muito importante nós termos, então, essa humildade também, que nós precisamos de ajuda. Nós não somos autossuficientes. E, por exemplo, nós estamos aproveitando hoje o conhecimento que muitos já fizeram, o progresso em todas as áreas. Nós estamos hoje, pela lei de sociedade, aproveitando. Talvez algumas coisas tenhamos sido nós mesmos que empreendemos em vidas passadas e que hoje estamos usufruindo. A própria tecnologia, os avanços da medicina, de todas as áreas, né, do trabalho. Então, estamos todos dependentes desses conhecimentos e uns dos outros. Não podemos ficar isolados, porque isso nos deixaria tristes, nos deixaria um vazio muito grande. Nós precisamos da convivência fraterna, a convivência de aprender. Porque se eu preciso exercitar o perdão, por exemplo, como é que eu vou exercitar se eu não conviver com ninguém? Então, como é que, vamos dizer assim, o seu Nilson vai me fazer algo que vai me afetar, mas eu tenho que exercitar o perdão. Então, eu tenho que perdoar isso que ele me fez, que eu fiquei chateada, eu fiquei triste. Então, eu preciso exercitar convivendo. Senão, como é que eu vou desenvolver o perdão, né? Se eu não conviver. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Então, nós temos que também compreender que a nossa dor, por mais que pareça difícil naquele momento, né? Então, porque assim, cada um de nós vai viver as aflições da vida, né? Os desafios da vida, vai ter alegrias, vai ter momentos difíceis,
todos nós vivenciamos, só que em momentos diferentes. Então, por exemplo, a Nara passou pelo desencarne da mãezinha dela há um tempo, né, Nara? Eu passei pelo desencarne da minha alguns anos depois. Alguns de vocês não passaram por isso ainda, por essa experiência. Então, todos nós vamos passar, né, por dificuldades, por enfrentamentos, mas a dor do desencarne que ela sentiu da mãe dela não é diferente da dor que eu senti, não é mais e nem é menos. Então, nós temos que entender que a nossa dor não é maior do que o próximo. Porque às vezes a pessoa vem desabafar conosco, ela está angustiada, ela está aflita, nos contar alguma coisa e nós imediatamente já viramos o foco do egoísmo, né, para o nosso lado e contamos uma história mais triste ainda. Então, a mãezinha dela desencarnou por uma doença. Ah, não, mas a minha desencarnou por um acidente, por exemplo, né? Não foi o caso, mas um exemplo. Então, ela quer dizer, ah, não, mas a minha sofreu mais. Então, assim, a gente sempre pensa que a dor é diferente. E não é. Então, nós temos que respeitar também, né, essa questão da dor do outro. Sobretudo, o combate à tendência ao melindro pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Nós estamos muito suscetíveis atualmente. Se não for da forma que nós queremos, nós já nos melindramos. Então, às vezes, com determinadas pessoas tem que ir pisando macio para a pessoa não se melindrar, ou nós não nos melindrarmos, né? Então, nós temos que entender que estamos todos em evolução. Então, às vezes, eu não estou no meu dia muito bom, passei por alguma dificuldade e respondi um pouco mais áspero para o meu colega de trabalho, ou ele respondeu para mim. Mas não é que a pessoa esteja me afrontando, é que naquele dia, às vezes, ela não está bem. Então, nós temos que ter uma indulgência com o erro alheio, que é uma das partes da caridade que Jesus nos ensinou. Senão, o nosso coração vai ficando com aquela sombra, né, ensombreado, e aquilo vai nos perturbando e, às vezes, acaba tendo uma doença. Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Então, não é para os homens que nós temos que prestar conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, porque às vezes eu estou com um pensamento negativo contra uma pessoa que ela nem imagina. Eu posso estar sorrindo, abraçando ela, mas eu não desejo bem para ela. Mas quem vai saber de fato é Deus. Então, se nós passamos por dificuldades, assim como nós não temos que julgar o outro, nem o outro pode nos julgar, a não ser Deus. E nós devemos também nos perdoar, nos dar uma nova chance e seguir em frente, porque cada amanhecer é o mais importante, é uma nova oportunidade que Deus está me dando. Eu estando encarnada aqui, eu tendo condições, tendo um trabalho, tendo saúde, ou mesmo que eu perca esse trabalho ou a saúde, mas que eu tenha alguém ali me amparando, me assistindo, que eu estou ali encarnada, eu posso aproveitar aquele momento com o meu pensamento positivo, com uma prece. Então, devemos a cada amanhecer renovar as nossas esperanças em Deus, que Ele nunca nos abandona e Ele nunca nos falta. Que tenhamos sempre essa confiança no nosso Pai. E, por fim, aprende a ser só para seres mais livre ao desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz,
Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para esse mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Então, que nós consigamos caminhar também sozinhos, não sempre à custa do outro, que consigamos dar os passos necessários, que não dependamos só das outras pessoas, porque cabe a nós seguir em frente, que quando a nossa hora soar dessa vida, iremos sozinhos, deixaremos os nossos entes queridos aqui, por um tempo ficaremos longe deles. Então, que possamos aprender a superar as nossas dificuldades por nós próprios. Se tiver que fazer algo, vamos fazer, não vamos ficar na dependência só do outro, querendo que o outro faça por nós o que depende de nós. Então, meus amigos, que essas reflexões possam soar nos nossos corações e que nesse momento nós possamos encontrar em nós essa força, essa coragem para seguir e nos autolibertar dos enganos, das nossas ilusões e ter a coragem de fazer os enfrentamentos necessários para a nossa vida. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Que assim seja.